Bem, nós vamos dar sequência à ministração, que hoje nós vamos entrar na terceira parte da nossa ministração, que nós estamos falando sobre um assunto muito importante. Quem não pegou a primeira parte, quem não esteve aqui domingo passado, as mensagens estão lá no canal da igreja. É só você entrar no canal da igreja. Lá estão as duas partes, a primeira e a segunda parte dessa ministração. E hoje nós vamos dar continuidade e encerrarmos esta série de ministração que estamos fazendo sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é a oração e a pregação tarde demais. A oração e a pregação tarde demais. A parte 1 está lá no canal da igreja, a parte 2 está lá no canal da igreja, e também agora nós vamos dar a terceira parte, talvez já hoje a parte final. Então eu gostaria de convidar você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir a sua Bíblia junto comigo no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Nós não vamos ler todo o texto, porque já está lá na primeira parte da primeira ministração. Então, nós vamos ler apenas o versículo 27 em diante, até o 31. Versículo 27. Lucas capítulo 16, verso 27. Quem já achou, diga um amém. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aí. Feche os seus olhos, peça ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Não me deixe sair daqui da forma que eu entrei, mas que o Teu Espírito possa ungir meus ouvidos, que o Teu Espírito possa ungir meu coração. Senhor, fale comigo nesta manhã, derrama sobre mim a Tua graça, derrama sobre os meus familiares, Senhor, porque eu não quero que nenhum deles fiquem para trás, meu Deus. Tenha misericórdia, salva a minha família, salve meus filhos, salva o meu pai, a minha mãe. Faça o seu pedido, faça o seu clamor. Nós estamos ainda vivendo um momento de oração ser ouvida. A oração que está sendo feita hoje não é tarde, a oração hoje está sendo ouvida, o clamor do povo de Deus está sendo ouvido. A nossa oração, no nome de Jesus, ela está subindo como incenso suave diante do nosso Deus e depositado em salvas de ouro. Se Deus vê a sua oração lá, Ele vai atender o seu pedido e vai salvar aquele membro da sua família. A qualquer momento Deus pode derramar sobre ele a graça. Então não deixe de orar, não deixe de pedir, porque hoje a oração está sendo ouvida, mas haverá um dia que a oração e a pregação será tarde demais. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa nesta manhã. Te louvamos,
Te adoramos porque Tu és Deus, digno de honra, digno de glória, de adoração e louvor. Meu Deus, abra as comportas dos céus nesta manhã, meu Deus, e esta oração que estamos fazendo pelos nossos familiares, esse irmão, essa irmã que pede pela sua família, Senhor, que ela suba como incenso suave diante de Ti e seja depositado em salva de ouro, aleluia, perante o Teu altar, Senhor, porque não estamos orando em nome de uma placa, não estamos orando em nome de uma denominação, não estamos orando em nome de um homem, mas estamos orando em nome daquele que tem poder no céu e na terra, em nome daquele que foi dado para a salvação dos homens, o único nome pelo qual podemos ser salvos, Jesus Cristo, o nome que faz tremer o inferno, o nome que as doenças vão embora, os nomes que os demônios saem, o nome que os demônios têm que obedecer, o nome que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Unge, Senhor, os nossos ouvidos, unja, Senhor, nossos corações, unge o ouvido desta pessoa, unge o coração desta pessoa, e que esta palavra caia, Senhor, como uma bênção na sua vida, Senhor, como um poder transformador, meu Deus e meu Pai, que essa palavra, ao penetrar nesta vida dos que estão aqui e daqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, ela possa trazer libertação, ela possa trazer salvação, ela possa trazer cura, ela possa trazer ressurreição. Pai Santo, abençoe o culto desta manhã, abençoe as ministrações, que Teu Espírito possa falar aos nossos corações, porque somente Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abençoe a todos, Senhor, fale conosco, é o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e Te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podei vos assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, no capítulo 16 de Lucas, onde será realizadas as nossas ministrações nesta manhã. E daqui a pouco nós estaremos orando na presença do nosso Deus. Muito bem. Domingo passado, que foi a segunda parte dessa ministração, nós encerramos com o testemunho da Otília Pontes. Está lá no canal, quem quiser pegar a segunda parte, a primeira que não pegou, a segunda que não pegou, e hoje está tendo a oportunidade de estar aqui para ouvir a terceira parte. Então nós paramos sobre o testemunho da Otília Pontes, que já está registrado lá. Mas a palavra de Deus diz para nós, a palavra de Deus ensina para nós que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 27, versículo 28. Porque na cultura de muitas religiões, as pessoas dizem que os mortos, ele vai para um determinado lugar e fica aguardando uma reencarnação, uma volta à Terra. Por exemplo, ele chega até a dizer assim: se a pessoa foi um rico, avarento na outra vida, ele voltará nesta vida pobre e miserável.
Se ele foi uma pessoa má na outra vida, ele voltará nesta vida com problemas de deficiência físicas, deficiência mental, porque ele foi um homem, uma pessoa má do outro lado. Então isso são culturas, ensinamentos que não têm pé e não têm cabeça. Isso não existe. Isso aí são criações que o homem fez para si. Então cada pessoa, cada religião, ela tem a sua doutrina, os seus ensinos, e a pessoa não confronta isso com a palavra de Deus, que é a única regra de fé e conduta. A palavra de Deus, ela não foi dada pelo homem, ela foi dada pelo próprio Deus. Nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A prova é que tudo está se cumprindo, tudo que está escrito na palavra, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, está se cumprindo nos nossos dias. Então, ao homem está ordenado, vamos ler ali, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos quais esperam para a salvação. Então, o homem não volta mais nesta terra. Nós já explicamos isso na semana passada, que não tem esse negócio de ficar chutando lata, ficar entrando em metrô, atravessando paredes, movendo moedas, assustando pessoas. Isso aí são histórias dos antigos da roça. Meu pai ficava lá, meu pai morou na roça, foi criado na roça há muito tempo. Então, ele começava lá uma turminha de 11 filhos só, tudo assim, escadinha. Aí a gente já sentava assim, em volta, ele começava a contar essas histórias. Aí a coisa ficava assim, todo mundo olhando para outro. Falou, vai cair um pé, caiu o pé. Como era corajoso, foi passar a noite numa casa abandonada, sentou num toco e ficou esperando lá. E no forro da casa, todo quebrado, ele escutou gemer, aquela gemeção danada lá. E a gente estava assustado com aqueles olhos tudo arregalados. Aí fazendo medo no cara que estava lá, mas o cara era corajoso. Aí vai cair uma perna. Paf, cair a perna. O homem está lá quietinho, só que a gente está ouvindo, está assustado, que é criança. Até foi caindo tudo até formar um homem e começou a lutar com ele. E para dormir aquela noite. Então, esse negócio de mula sem cabeça, saci pererê, tudo isso aí são histórias mentirosas, maléficas, enganadoras, porque a maioria não conhece Bíblia. A pessoa morou na roça, não tinha acesso à palavra de Deus, o rádio nem chegava lá. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso à informação, né? E muito mais do que qualquer outro. Então, a pessoa que morre, uma coisa nós temos que ter a certeza: quem partiu daqui não volta aqui mais nesta vida. Não tem nada de reencarnação, não tem nada de voltar a isso ou daquele jeito, não tem nada disso aí. Morreu, ou ele desce, dependendo da escolha que ele fez aqui, ou ele sobe, dependendo da escolha que ele fez. Para baixo é a separação de Deus, para cima é estar com Deus. Amém? Então, para você ver a importância do assunto que nós estamos tratando. Então, quem morre não volta aqui mais. Agora, esse rico que se perdeu, ele fez uma oração que envolvia pedido
e uma pregação para sua família. Só que tanto o pedido que ele fez e a pregação que ele fez era tarde demais. Então, eu quero que você analise comigo a oração que ele fez. A oração que ele fez, primeira coisa, ela era desprovida de humildade. Não tinha humildade, mesmo debaixo de sofrimento, ele era orgulhoso. Porque toda pessoa que está enfrentando adversidade, toda pessoa que está enfrentando uma dificuldade, uma dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, ele está pedindo, ele vai buscar o alívio, ele vai buscar a libertação, ele vai buscar a solução nas suas orações. Você veja Davi, quando Davi escondeu o seu pecado, que Natã foi atrás dele, falar para ele o que ele tinha feito, ele falou: Senhor, enquanto eu me calei, o meu pecado corroía os meus ossos, eu estava apodrecendo por dentro. Senhor, me livra, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoe a minha iniquidade, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é o clamor de alguém que está sofrendo. Agora, o que o rico fez? Ele falou: Senhor, mande Lázaro. Olha aí, dando ordem para Deus em situação que não estava em condições de dar ordem. Manda Lázaro molhar o seu dedo na água e refrescar a minha língua. Você não vê aqui arrependimento. Senhor, eu errei a vida inteira, estou pagando pelos meus erros. Senhor, me tire daqui, me perdoe. Não há na oração do rico, não há humildade, não há reconhecimento dos seus erros. E essa geração que está sendo hoje criada é uma geração exatamente que não reconhece que fracassou. Quem tem pessoas viciadas na família, seja álcool, seja droga, seja qualquer tipo de vício, pode perguntar a qualquer pai, qualquer mãe: filho, você precisa tratar. Mãe, eu tenho controle sobre a situação, a hora que eu quiser eu paro. Para nada. Ele falou que para há 10 anos atrás e continua. Ele falou que parava há 20 anos atrás e continua. Por quê? A pessoa não é humilde para reconhecer que está dominado. A pessoa não tem humildade para reconhecer que está dominado por uma fraqueza, por um vício que está destruindo a sua vida. Ele não reconhece que é fraco. É o que aconteceu com esse rico na sua oração. Mole, manda Lázaro molhar o dedo lá e refrescar, porque eu vou aguentar esse fogo aqui. Está dando para você entender, irmãos? O ser humano foi atingido por um meteoro de orgulho, pela estrela cadente, pela estrela que caiu, e explodiu o seu coração, explodiu a sua capacidade mental, e encheu de orgulho, que aqui ele está se expressando exatamente a síndrome de Lúcifer, que não se curva, que não reconhece o seu fracasso, as suas desobediências, mas o que impera é o orgulho. Então, na oração do rico não há humildade. Manda Lázaro molhar o dedo lá e me refrescar. Ora, quantas vezes ele teria que refrescar a língua dele com o dedo molhado? Não era só a língua, ele estava todo em chamas, mas é um fogo que não apaga e o bicho não morre. Então, para você ver, a primeira coisa que nós encontramos na oração dele aqui é falta de humildade. Não reconhece os seus
erros. E lidar com pessoas assim é muito, muito complicado. Porque a melhor coisa, quando o filho vem, pai, eu fiz errado. Marido, eu errei. Esposa, eu errei. Isso aí é a culpa minha. Mas não, a gente sempre quer jogar a culpa em cima de alguém. Não reconhecemos que nós fracassamos. Então, na oração dele não havia humildade. Segundo, a oração dele não havia arrependimento. Não havia arrependimento. Arrepender-se é sentir tristeza pelo que fez. Mas como é que alguém vai sentir tristeza se quando ele fez, ele não sabia que era errado? Aí vem, porque o arrependimento é a primeira mensagem de Jesus. Quando Jesus começou a sua pregação, ele diz: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. A primeira, Mateus 4,17, está lá, a primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É a primeira mensagem de Jesus. Então, na oração do rico não havia arrependimento. Como que alguém vai arrepender de coisa que ele achava que era normal? Aí vem: arrependei-vos e convertei-vos. Me parece que é Atos 3,19, se não me falha a memória. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependimento é tristeza pelo que fez. Sua alma fica angustiada: eu não devia ter feito isso. Mas como que alguém vai se arrepender de algo que não sabia que era errado? Aí vem ligado com arrependimento, com conversão. Com é junto ali. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? Você está dirigindo o seu carro. Aí você vê tem uma pista que vai direto, mas tem ali uma rotatória. No meio daquela autoestrada, ou naquela estrada que você vai, tá aí os motoristas, né? Aí você fala: opa, tem que entrar à esquerda. Quando você entra à esquerda, você sai da autoestrada e faz uma conversão à esquerda. O que é conversão, então? Ou você pode ir para conversão à esquerda ou à direita, ou fazer o contorno. Então, quando se mexe na direção que vai, isso chama conversão. Então, conversão é mudança de direção. É mudança de direção. Então, não existe arrependimento sem mudança. Não se engane com isso. Eu estou 10 anos na igreja. Sua vida mudou? Não, só a mesma coisa, briguenta, mesma coisa, continua xingando, continua batendo, continua desafiando. Então faz uma avaliação nessa sua conversão, porque a conversão é mudança de direção. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se não me falha a memória: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está ali: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é para quê? Para quê? Para a pessoa não se enganar e não perder tempo. Fiquei 20 anos naquela igreja e não fui para o céu.
Por quê? Porque não falaram a verdade para você. Por que não fala a verdade? Com medo de perder você. Uma das coisas que mais eu tinha medo era de eu ser enganado. Esse que me temia mais na minha vida, durante a minha vida. Isso me perseguiu a vida inteira. Meu Deus, se eu aprender errado, se alguém me ensinar errado, eu vou me perder. E depois que foi para lá, não tem como sair de um lado e passar para o outro, porque o que Deus disse? Há um grande abismo. Um grande abismo separando os dois lados. Então não há arrependimento. E hoje nós estamos vendo a geração que está sendo criada hoje é uma geração que vai desafiar o próprio Deus sem querer uma mudança de vida. Eu vou mostrar para vocês. Olha, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Olha o que está escrito aí, Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto, você pode ir seguindo os versículos por gentileza, tá? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como de silício, um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Ao invés das pessoas se arrependerem dos seus atos, eles procuram se esconder pela praga do sexto selo que virá sobre a terra. Oh meu Deus, perdoa. Não, eles esconde-nos da face do Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro. Vamos ver Apocalipse capítulo 16, verso 9, por gentileza. E os homens foram abrasados com grandes calores. E o que eles fizeram? Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Está dando para observar? As pessoas não se arrependeram pelo calor da praga que foi enviada. Apocalipse 9, 20 e 21. Aqui nós temos a libertação de 4 anjos que estava preparado para o dia, mês e ano, que estava aprisionado lá no rio Eufrates. E esses 4 anjos são soltos, e eles então trazem 3 pragas: praga de fogo, praga de fumaça e praga de enxofre. Olha aqui. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para que não adorassem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Até aí. Mas nos textos anteriores, nos versículos anteriores, mostra que os 4 anjos foram soltos e trouxeram a praga de fogo, fumaça e enxofre, e eles não se arrependeram. Porque é a geração de hoje
É a geração que não se arrepende, é a geração que não reconhece as suas fraquezas. Então, o que eles fazem? Então, ao invés de assumir o seu pecado, eles estão procurando legalizar o pecado, dar legalidade ao pecado. Então, eles arrumaram nomes sofisticados para o pecado. Vamos lá: preconceito e fobias. Preconceitos e fobias. Então vamos lá. Preconceito é um prejuízo que se faz de algo ou de alguém. Fobia é aversão. Me chamou de adultério, adulterofobia. Me chamaram de ladrão, isso é roubofobia. Está dando para entender, irmãos? O pecado está virando lei, porque estamos vivendo numa geração de fracotes, de frango de granjas. O frango de granja, se der um trovão, ele morre dentro do viveiro. Por isso que tem que colocar musiquinha, não morrer com trovão, para ele acostumar com o barulho. Nós estamos transformando a nossa geração em fracotes. Qualquer coisinha, está me chamando, eu vou me morrer. Nem sei se existe essa palavra, eu vou me morrer. Chamou de magrelo? Não, eu não vou na escola mais não, né? Não vou na escola não. A pessoa está me chamando de magrelo, não vou não. Aí, isso é magrofobia. Magrelofobia. Ele tem aversão a magro. Detesta magro. Você está vendo para onde nós estamos indo? É por isso que lá na frente, eu mostrei para vocês, ninguém vai se arrepender das suas obras. Eles vão preferir desafiar Deus, eles vão preferirem amaldiçoar Deus do que se arrepender das suas obras más. Não se arrependeram. Porque essa geração está sendo criada e preparada exatamente para o fim. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. O rico, ele tinha consciência. A consciência estava em plena atividade lá no tormento onde ele estava. Senhor, mande Lázaro ir na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Para que lhes dê testemunho, para que eles não venham para o mesmo lugar onde eu estou sofrendo. Mande ele lá. Aí Deus fala, há um abismo de separação, os que estão aqui não podem passar para lá. Aí Deus fala para ele, vai completando, foi os textos que nós lemos. Eles têm Moisés e os profetas. Quem é Moisés? O representante da lei. Quem é os profetas? Quem são os profetas? Os pregadores. Então, Deus está falando de quem? Deus está falando da sua palavra. Eles têm a palavra. Se eles não ouvirem a palavra, muito menos vão dar ouvido quem sair daqui, quem ressuscitar e for para lá falar para eles o que está acontecendo. Ou o que tem do outro lado. Eu vou te dar até uma experiência prática. Um pastor, há muitos anos atrás, ele fez ele convidou um americano chamado Marvin Ford, que era um dos homens ricos dos Estados Unidos, fundador da Ford Mundial, aquele carro Ford que tem aqui no Brasil e tem em toda parte do mundo. Marvin Ford é um dos irmãos fundadores da Ford no mundo inteiro. A Ford nasceu nos Estados Unidos. E Marvin Ford, ele morreu
Ele era um homem de Deus, ele morreu, foi levado aos céus, viu coisas maravilhosas no céu, mas Deus permitiu que ele voltasse e falasse para o mundo. Você vai falar para o mundo o que você viu aqui. Está escutando só. Aí o pastor combinou com Marvin Ford de vir a Juiz de Fora. E Juiz de Fora já tinha aí mais de 500 mil habitantes nessa época. Hoje dá quase 1 milhão. Você sabe o local que foi alugado para o Marvin Ford vir? Aquele auditório que tem ali na Rio Branco, numa galeria, me fala a memória agora o nome lá, famoso ali. Não, é bem na Rio Branco. Promúsica, obrigado quem falou aí. Promúsica. Sabe quantas cadeiras tem na Promúsica? 500 cadeiras. 500 cadeiras. 500 cadeiras para um contingente de 500 mil pessoas. Vamos calcular aí. 10%, 50 mil. 1%. 1%. Olha, se alguém... Olha o que Deus está dizendo aqui, olha... Se eles não ouvem a palavra que está lá, muito menos vão acreditar em quem ressuscitou. E Deus está falando uma coisa corretíssima. Deus está falando uma verdade. Era para ter alugado 10 maracanãs. Porque quem é que não vai se interessar de saber o que tem do outro lado? Pois foi alugado Promúsica com 500 lugares... E aí colocou lá, fez o folheto, virá o homem que morreu e foi para o céu e viu coisas maravilhosas no céu. Ele vai estar falando isso, tudo que ele viu, dia tal, no Promúsica. Só encheu as cadeiras e assim mesmo a maioria crentes. Alguém se interessou para saber do outro lado? É o que Deus está falando aqui, ó. Pode ressuscitar alguém. Se eles não ouvem a palavra de Deus que está lá embaixo, muito menos vão acreditar em alguém que ressuscitou. Então que eles ouçam a palavra de Deus que está lá. Irmãos, 500 pessoas compareceram e assim mesmo, tudo crente. Tudo crente. Então eu quero citar aqui uma fala do pastor Paul Washer. Preste atenção nisso agora. A geração que nós estamos vivendo hoje, ela não se arrepende, é uma geração que ela não se converte. Para ela, se foi na igreja, foi na missa, foi em qualquer lugar, desencargo de consciência. Eu já fiz a minha parte, fui lá, agora eu vou cuidar da minha vida. Mas a vida espiritual não continua nem em casa, nem no trabalho. Ela está limitada às paredes da igreja. Então, Paul Washer disse assim: se Jesus descer hoje lá no inferno, pegar na maçaneta da porta de entrada do inferno e abrir a porta, o clarão da sua presença projetar naquelas trevas densas e de fogos dentro do inferno, e Jesus fala assim: olha, eu estou aqui dando mais uma chance para vocês. Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Agora vocês vão se arrepender e vir para a minha luz. Sabe qual será a resposta de quem está lá dentro sofrendo? Nós preferimos ser destruídos aqui sendo queimados do que te obedecer ou ir para a tua luz. Nós não te queremos.
Esta será a resposta de quem vai estar sofrendo lá dentro do inferno, disse Paul Washer. Porque essa geração está sendo preparada para isso. Os seus pecados estão sendo legalizados. E quando é flagrado, ele joga a culpa no diabo. Um dia, um homem flagrou a sua esposa o traindo. Flagrou, houve flagra, pegou no ato. Aí, ele filmou e falou com a pessoa: você destruiu meu casamento. Você destruiu, olha aqui a cara da minha esposa. Ele colocou, jogou na rede social. Aí passou uns dias, procurou um youtuber, procurou eles, tanto o homem quanto a mulher. Aí o que eles disseram? O homem: a minha esposa me perdoou porque foi o diabo, a culpa é do diabo. A culpa é do diabo. Foi o diabo que fez a gente fazer isso. Foi o diabo que levou a gente para aquele lugar. Foi o diabo que fez isso. Aí procurou a mulher. Mulher, como é que está a sua vida? O meu marido me perdoou porque foi o diabo. Ele entendeu que foi o diabo que fez a gente fazer isso. Então agora está tudo certinho porque a culpa é do diabo. Então o diabo fala assim: eu que fiz isso aí? Ô Deus, olha o que estou fazendo lá. Eu não fiz nada. Eu não levei ninguém. Eu não peguei meu Uber e levei ninguém para lugar nenhum. Você está entendendo a geração que está sendo criada hoje? A geração aquela geração que joga culpa no outro. Eu não tenho culpa não. Isso aí, eu vou te mostrar uma coisa. Quando Caim e Abel entregaram o seu sacrifício, o de Caim foi rejeitado, o de Abel foi aceito. Aí Caim ficou com o semblante caído, com raiva do irmão. Aí Deus olhou para o semblante dele e falou: Caim, por que o teu semblante está caído? Por que você está com raiva do seu irmão? Deus perguntou para ele. Ele falou: Caim, deixa eu te avisar uma coisa. Se você fizer a coisa certa, não será aceito? Se você fizer o que é certo? Se você fizer o que é certo, será aceito. Agora, se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e a ti cumpre dominar. Está dando para entender? A culpa não é de Satanás. A ti cumpre dominar. Mas o que ele fez? Não dominou. Ele chamou o seu irmão para dar um passeio no campo. E Abel foi. Quando Abel ficou de costas para ele, ele pegou uma enorme pedra e bateu na cabeça de Abel, derrubando-o sem sentidos, e ali ele acabou de amassar a cabeça de Abel. Foi o primeiro homicídio no mundo. Aí quando Deus encontra com Abel, com Caim novamente: Abel, onde está o teu irmão? Ele responde: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Cuidador do meu irmão? Caim, o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Você matou o seu irmão. Nós estamos vivendo uma geração que não assume responsabilidades, que culpa A, B e C, culpa até o diabo. Às vezes o arroz queima lá na cozinha porque a pessoa está vendo lá um intervalo da novela. O arroz queima.
Aí fala, meu Deus, aí o diabo queimou arroz. Não foi o diabo, foi a pessoa que largou arroz lá para ver novela. As pessoas não estão assumindo as suas responsabilidades. Nós estamos criando uma geração de irresponsáveis. Os professores não podem falar nada. Se o aluno não sabe nada, ele não pode dar 0 na prova dele, porque senão o carro dele é quebrado, ela é assassinada. E isso está indo para dentro da legalidade. Nós estamos vivendo numa geração que não assume responsabilidade. Pode conversar com qualquer moça que está aqui. Quando você arrumou seu primeiro namorado, quando você falou para ele assim, olha, eu sou de uma família e eu não quero ficar perdendo meu tempo não. Quando é que você vai na minha casa conversar com meu pai para a gente se noivar? Noivar? Que é isso, moço? Tchau para você. Pode perguntar a qualquer moça aí. Quantos que ela, quando falou em compromisso, ele já virou as costas e foi embora? Porque nós estamos vivendo numa geração, estamos transformando uma geração de pessoas sem compromisso, sem responsabilidades. Então, irmãos, ele na oração, ele pede a Deus, Senhor, manda Lázaro ir na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse mesmo lugar. Então Deus disse, eles têm, Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Irmãos, não precisa de mais nada, a palavra de Deus é suficiente para tudo. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, porque ela fala de Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Não tem nada. Vá, Senhor, e mande Lázaro na minha casa, para falar para os meus 5 irmãos. Ele não pede para sair, ele não pede para Deus tirá-lo, porque orgulho de Lúcifer, síndrome de Lúcifer. Eu aguento fogo, eu suporto fogo. Está dando para você entender? Agora, as pessoas estão esquecendo que o inferno é apenas uma pequena demonstração. O Apocalipse diz que Deus, quando processar o juízo final, Deus vai pegar o inferno e lançá-lo dentro do lago de fogo. Então o inferno hoje é um cafezinho. É um cafezinho. Porque Deus pegará o próprio inferno com tudo e lançará dentro do lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E Deus fecha e lança aquilo no esquecimento. Hoje a oração está sendo ouvida. Hoje a oração não é tardia. Hoje a pregação não é tardia. Então, eu já estou indo para os finalmente. Ele lembra, eu tenho 5 irmãos. Quantos que você tem na sua casa? Dá tempo de correr atrás deles. Você pode falar, Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meu irmão que não te conhece, então vá atrás desse irmão, porque hoje você pode, porque hoje, o dia que se chama hoje, não é tarde,
Hoje é o dia. Hoje você pode hoje você pode levar para eles, Moisés e Elias, levar a palavra para eles. Se eles aceitarem, glória a Deus. Se não aceitarem, você fez. O sangue dele não vai clamar do inferno contra você, porque você fez. Mas não faça isso por desencargo de consciência. Faça isso pedindo a Deus: Deus, salve ele, salve, salve, salve. A oração que eu tenho feito às madrugadas: meu Deus, não deixa ninguém ficar para trás. Tenho pedido por meus primos, por os meus irmãos, por os meus sobrinhos, toda a madrugada, toda a oportunidade. Então, essa oração está sendo levada como incenso, porque está sendo feita em nome daquele que vive e reina para sempre, e ela é depositada numa salva de ouro. Aí você pensa que Deus deixa lá no cantinho, ou Deus leva para o monte para queimar? Não, ela está depositada lá na salva de ouro. E sabe de onde está a salva de ouro? Na frente do trono do Pai. Você pensa que Deus não olha para dentro da salva de ouro e vê a oração do Daniel, vê a oração da Georgette, vê a oração da matriarca, vê a oração das filhas, vê a oração do nosso irmão Clemente, vê a oração do nosso irmão ali, vê a oração dos pastores, vê a sua oração, porque eu não vou lembrar do nome de todo mundo. Deus está vendo a sua oração, Ele mexe lá na salva de ouro e vê a sua oração, que a sua oração está pedindo para o seu filho, que a sua oração está pedindo para o seu marido, que a sua oração está pedindo a salvação para o seu pai, que a sua oração está sendo pedida lá diante do altar de Deus, para aquele ente querido seu. Então Deus vai enviar. Se você não conseguir, Ele vai arrumar um Deus, Ele vai arrumar um profeta. Deus vai arrumar um profeta, um homem de Deus, e vai chegar lá e vai falar assim: olha, Deus tem um plano na sua vida, deixe isso aí e venha, porque Deus está te chamando. Você não conseguiu, mas Deus vai enviar, Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Aleluia, aleluia. E eu vou encerrar. Quando a Thalita estava hospitalizada, que Deus fez um grande milagre na vida dela. Aí, na mesma UTI, tinha um senhor, que depois de alguns dias ele faleceu. E eu e minha esposa, a gente ia visitar a Thalita na UTI. E ela estava internada ali no hospital João Penido. Aí, enquanto esperava a chamada para poder visitar a UTI, essa mulher que vinha visitar o irmão dela, ela tinha um filho. E esse filho desencaminhou-se para as drogas e foi se afundando cada vez mais. Se afundando cada vez mais. Nunca assumiu que era um drogado. Aquilo que eu falei para vocês. Eu estou no controle, mãe. A hora que eu quiser eu paro. E passa 10 anos, 20 anos e não para. Aí ela pegou um dinheiro e ela já não aguentava mais, porque além da droga ela fazia coisas que estavam destruindo a vida dela. Ela pegou, arrumou um dinheiro para ele, que dava para sustentá-lo um ano. Um ano. Pegou aquele dinheiro, guardou na sua bolsa, e foi com ele para a estrada. E lá na frente tinha uma rotatória. Lá ela parou, falou: filho, aqui nós nos separamos.
eu vou te dar esse dinheiro que está aqui. Esse dinheiro aqui dá para você viver o ano inteiro se você quiser. É você quem vai decidir a sua vida. Só que, enquanto você estiver desse jeito, não me procure mais. Porque nossas vidas se separam aqui nesta rotatória. Você vai para uma direção e eu vou voltar para a minha vida. E ele entregou esse dinheiro na mão dela, na mão dele. Só que ela vinha orando e não parou de orar. Aí passou muitos anos. Não me lembro bem a quantidade de anos que passou. E de repente chega uma carta na casa dela. Uma carta na casa dela. Aí quando ela abre a carta, era a carta do filho dela. Falou: mãe, eu quero convidar a senhora, porque aquele dia que a senhora falou para mim, me deu aquele dinheiro, eu peguei aquele dinheiro e procurei uma clínica de recuperação. Uma clínica de recuperação. E me internei nessa clínica, comecei o tratamento, e aqui eles falam muito de Jesus, que liberta, que transforma. Então Jesus entrou na minha vida, me libertou das drogas, e agora eu estou convidando a senhora para duas coisas: o meu casamento e você consagrado hoje a pastor. Aleluia. Aleluia. Isso foi real. Real. Sabe por quê? Porque a oração daquela mãe era depositada nas salvas de ouro. Se você não orar, não tem oração lá, mas Deus vê todos os dias e ora. Eu estou aqui arrepiado. A presença do Senhor é real aqui no nosso meio. Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, louvor e adoração. Aleluia. Deus olha todos os dias dentro da salva de ouro para ver se a oração do Daniel está lá. Se a sua oração está lá, se ela estiver lá e você não conseguiu conquistar aquele seu filho, aquela sua filha, Deus vai mandar alguém, Deus vai colocar alguém no caminho dele. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Aqui em Minas Gerais tinha um pastor, e o pastor tinha um filho, e esse filho abandonou a igreja, abandonou o seu ministério de música na igreja e bateu para o mundo afora, e ele viciou-se em droga e começou a rodar o mundo. Cada cidade que ele ia, ele pedia ajuda, e dali ele ia para outra, e assim, perambulando pelo mundo. E o pai orando: Senhor, meu filho, não sei onde está. Eu o consagrei desde o ventre da sua mãe. Ele te pertence, Senhor, eu não sei onde ele está. Mas onde ele estiver, Senhor, toque nele. E ele conta no seu testemunho que ele estava numa cidade, andando na rua, e de repente uma mulher católica, parou na frente dele. Ele não conhecia ninguém naquela cidade. Parou na frente dele e falou assim: menino, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui longe da sua casa? Por que você largou o seu ministério? Onde aquela mulher sabia disso? Por que você largou o seu ministério? Por que você abandonou a sua família para ficar perambulando pelo mundo?
Volte para sua casa, volte para sua igreja, volte para Deus, porque Deus tem um plano na sua vida. Irmão, dali ele já volta para a sua cidade e fala: pai, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Ele fala: quero que o senhor ore para mim, porque Jesus falou para mim tudo o que eu fiz. E usou uma mulher católica. Pai, eu estou voltando. Eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus. E a partir de hoje eu vou cuidar do ministério que eu abandonei. E voltou e continuou, deu continuidade ao seu ministério, formou um grupo de louvor e gravou até hinos, gravou até CD. Hoje ele prega para todo lugar. Então, meu irmão, minha irmã, não considere perdido aquela causa, porque se você não conseguir, Deus vai mandar alguém. Mas a nossa oração, ela tem que estar lá na salva de ouro, porque ela vai subir como incenso e vai ser depositada na salva de ouro, e Deus vai olhar. Está aqui, olha a oração do Daniel. Está aqui a oração da Maria, do João, do Sebastião, do Paulo, do Fernando, do Francisco. Está aqui. Ele conseguiu levar? Não. Então, mande lá um homem de Deus para falar com ele. Está dando para você entender? E vai chegar uma notícia: mãe, eu encontrei Jesus aqui, já sou casado e já sou até pregador do Evangelho. Aí você fala: meu Deus, que notícia maravilhosa! Você vai ser surpreendido com coisas extraordinárias na sua vida, se você não deixar de orar, porque eles têm lá Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Amém. É hora de mandar a oração para salva. É hora de encher a salva de ouro de orações. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Além da minha oração, nós já temos o apoio de Jesus. Ele subiu ao céu, assentou à direita de Deus e está intercedendo por nós. Nós temos hoje ajuda aqui na terra, ajuda do Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu não estou sozinho, você não está sozinho. Jesus está lá ao lado de Deus, intercedendo por você, intercedendo por nós. E eu quero dizer uma coisa para Jesus, no capítulo 17 de João, ele fez uma oração: Senhor, aqueles, eu não peço apenas por esses, mas aqueles também, peço por aqueles que hão de crer em mim. Jesus orou por nós. Jesus continua orando pelos seus, pelos nossos. Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está em nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nós vamos fazer uma coisa agora. Você pode sair do seu lugar, ir para os corredores, mas você vai orar junto com o irmão. Ora com o irmão, a irmã ora com a irmã. Se você está com a sua esposa, ore junto com ela. Você vai segurar na mão dela, vai ficar de frente para ela. Aí você vai ter que sair do seu lugar e vir para o corredor, se não tiver espaço aí entre as cadeiras. Mas você vai sair e vai segurar na mão dela. Senhor, faz a tua obra agora, derrama o teu Espírito Santo agora, começa a fazer a obra. Pode se movimentar, quem quiser vir aqui para frente pode, mas agora é hora de enchermos a salva de ouro, enchermos a salva de ouro com as nossas orações. Aleluia. E você vai pedir para aquele que está lá perdido, para aquele que está lá longe do caminho de Deus: Senhor, se eu não conseguir, manda Senhor um profeta, manda um servo do Senhor lá, um verdadeiro servo do Senhor, não um falso profeta, não um enganador, mas mande Senhor um homem de Deus, mande um homem de Deus, mande uma mulher de Deus para falar, porque Senhor, eu estou depositando o meu pedido na salva de ouro, em nome de Jesus. Salva o meu pai, em nome de Jesus. Salva minha mãe, em nome de Jesus. Salva o meu filho, em nome de Jesus. Salva minha filha, em nome de Jesus. Salva o meu primo, em nome de Jesus. Salva o meu tio,
em nome de Jesus. Salve a minha família, em nome de Jesus. Salve a minha casa, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, e ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia.